Amém. Deus é bom. Espero que vocês tenham a mesma energia que as nossas crianças lá em baixo. Que elas hoje vieram com as pilhas todas carregadas, mas graças às crianças, não é? Que Deus enche esta igreja de crianças a correr por aí. Prefiro dizer a uma criança, fica aí quieta, do que dizer a um adulto. Porque o adulto vai dizer, pastor mau, vamos embora. A criança não fica... Pronto. Mas graças a Deus estamos aqui. É bom ver a nossa casinha bem composta, com caras bonitas. Não é? Claramente nenhuma mais bonita que eu, mas pronto. Já que ninguém me elogia, pronto. Mas pronto. Hoje vão gramar comigo e espero que Deus possa abençoar as vossas vidas. Amém? Hoje eu quero vos ensinar a orar em 5 dimensões. Orar em 5 dimensões. Epá! Quem já foi ver um filme em 3 dimensões? Em 3D? Já viram? Tem os óculos, não é? Então, o que é dimensão? Não sei se vocês sabem o que é uma dimensão. Uma dimensão. Ok, então, quando nós temos... Eu vou tentar explicar aqui um pouco mais, assim, para dar um pouco mais que eu sou intelectual, está bem? Então, quando vocês veem um traço, por exemplo, vocês veem aqui este traço, isto é em uma dimensão. Ok? Quando depois veem outro traço para cima e um para baixo, são 2 dimensões. Mas depois, quando vocês veem para cima e outra sair para aqui, já são 3 dimensões. Isto são as 3 dimensões, que é a primeira altura, ou largura, como quiserem. A segunda, a largura ou a altura. A terceira é a profundidade. A quarta, na discussão dos entendidos da matéria, eles dizem que a quarta dimensão é o tempo, mas não há uma certeza quanto à quinta dimensão. Em 1920, uns cientistas alemães, eles disseram que a quinta dimensão é uma dimensão que une todas as outras, mas que não é observável e não tem uma relação física com a nossa vida. Então, não sei se vocês, no outro dia eu estava um temporal, muito vento esta semana, ou foi, à noite, e eu estava a chegar a casa e de repente a minha rua é assim um campo aberto onde eu moro e de repente senti aquele vento todo, mas não era um vento frio, era um vento, um bom vento, um vento assim ameno, mas um vento forte a fazer barulho. E de repente eu estou no meio daquele campo, todo atrás da minha casa, a levar aquele vento todo e parece que aquele vento me está a levar para todas as dimensões. Aquele vento passava por mim e eu, naquele momento, eu olhei e comecei a pensar, parece que Deus, parece que há alguma coisa especial. E não sei se você às vezes na vossa vida, seja pelos problemas, seja... não sentem às vezes serem puxados por vários lados, por vários sentimentos, por várias coisas. Então é algo, muitas vezes todos nós já fomos atingidos por situações que nos afetam de diversos lados que nós não temos como explicar. E então eu gosto de chamar isto, e o tema da nossa mensagem, nós estamos numa campanha de 40 dias de oração, para quem está aqui hoje pela primeira vez. Temos aqui o irmão Raimundo e a irmã Tiana, não é? É assim, pronto, pela primeira vez, bem-vindos, está bem? Nós estamos numa campanha de 40 dias de oração e estamos a falar acerca da oração. E quando nós oramos, nós temos que perceber que a nossa oração ela é multidimensional. A nossa oração, ela vai atingir todas as dimensões da nossa vida. Todas. E muitas vezes nós estamos aqui sentados na igreja e estamos com um coração tão arrogante que nós não entendemos que Deus está a falar connosco em outra dimensão.
Porque nós estamos presos aqui. Estamos presos ao que nós sabemos. Estamos presos àquilo que nós estamos a experimentar. Estamos presos às nossas emoções e sentimentos. E Deus às vezes está a dizer, busca-me. Para alguém dizer, eu acredito em Deus. Porque eu nunca ouvi. Só um tolo pode dizer isso. A pergunta que eu te faço é, tu já viste eletricidade? Alguém já viu eletricidade? Nunca viram eletricidade. O que vocês veem é o efeito da eletricidade. Se vocês querem sentir eletricidade, sabem o que vocês têm que fazer? Está aqui uma tomada. Alguém quer experimentar? Vão lá pôr o dedo. E vocês vão sentir a eletricidade. Mas nós não a vemos. Nós estamos a observar o efeito dela. E é uma forma com Deus também. Nós podemos não ver, mas nós basta observar o efeito de Deus na nossa vida, na vida dos outros. Então, quando nós olhamos para a oração, e muitos de nós temos uma oração unidimensional, e a oração unidimensional, que é a oração que é assim, que é só aqui, é uma oração chata, é uma oração antibíblica, é uma oração que só está baseada naquilo que nós estamos a viver, a sentir, naquilo que está na nossa vida. Então, muitas vezes nós ficamos nesse tipo de oração e nos cansamos. Porquê? Porque não passa da mesma coisa. Estamos sempre a repetir as nossas rezinhas. E isso é aborrecido, isso não vai ter sucesso na nossa vida. Então nós vamos aprender a orar na quinta dimensão, orar em 5 dimensões diferentes, mas antes de falarmos acerca disso, eu quero vos relembrar de alguma coisa que vocês possivelmente já sabem, espero eu, mas que é importante relembrar. Então, se tu tiveres telemóvel, se tiveres um caderno, aponta. Importante. Deus é multidimensional. O sucesso, e o que isto quer dizer, Deus age de todos os lados. E o sucesso, e o que é que tu entendes isto? O sucesso da tua oração não está dependente do quanto tu sabes sobre a oração. O teu sucesso, enquanto cristão, também não está dependente do quanto tu sabes das coisas de igreja. O sucesso enquanto cristão não está dependente do quanto tu te envolves na igreja. Mas o sucesso da tua vida de oração, que é o tema que nós estamos a falar, ele está dependente do quanto tu conheces Deus. Do quanto tu o conheces. Se tu não oras, se tu não tens o hábito de falar com Deus, é porque tu não o conheces. Simples. Alguém diz, a minha vida é correr, eu não tenho muito tempo, eu não oro, eu esqueço-me de orar. É porque tu não conheces Deus. Simples. Então, quanto mais tu conheces Deus, mais eficiente é a tua oração. Não se trata acerca de saber a oração, mas saber quem Deus é. E Deus é multidimensional. O que é que isso significa? Então nós vemos isso na criação. Romanos 1:20, podes dizer aí? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que ele está a dizer é que não há desculpa para quem não acredita em Deus. Não há. Não sei se vocês dão o seu trabalho de ir pesquisar como é o olho do homem, simplesmente. O que está por trás do olho do homem. Pesquisem. É impossível ter sido criado do nada. É impossível. Alguns vão dizer, mas ouvi na escola que houve um Big Bang e tudo criou. Claro, pode ter havido um Big Bang, mas houve alguém que disparou. Houve alguém que fez aquilo explodir. Como Deus fez, nós não sabemos. Mas sabemos que Ele existe e que Ele é real. Amém. É impossível Ele não existir. Eu não tenho fé para acreditar que Ele não existe. Não tenho.
Há uns tempos atrás eu ouvia um comediante muito conhecido, que ele é afirmado ateu, e que é o Ricardo Araújo Pereira. E uma vez ele disse: olha, sabem, eu admiro os cristãos. Admiro. Eu admiro. Porque ele estava a dizer, ele a reconhecer isso, a reconhecer que ele diz: eu é que estou mal. Mas o pior às vezes é quando nós temos este espírito de arrogância, em que nós reconhecemos tão mal, mas não temos humildade no coração para reconhecer o que é o bem. Então possamos ter cuidado com isso. Quando olhamos para o mundo, nós olhamos, imaginem, o quão Deus é minucioso. Deus criou-nos a todos de forma diferente, pessoas diferentes. Nós olhamos para a criação, vemos animais, vemos flores bonitas, vemos montanhas, vemos paisagens, ao mesmo tempo vemos as tempestades, trovoadas, terremotos, coisas poderosas como uma pequena flor. E nós pensamos: o mesmo Deus criou aquela pequena flor do meu jardim, criou terremotos, criou tempestades. Um ser tão poderoso criou tudo isto. Então eu preciso saber que podemos conhecer Deus através da natureza, através da sua criação. Depois, a criação, vamos ver Jó 11, tens aí. Você consegue perscrutar, ou observar, ou conhecer os mistérios de Deus. Tu podes sondar os limites do Todo-Poderoso. São mais altos que os céus. O que tu podes fazer são mais profundos do que as profundezas. O que poderás saber: seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Ele está a dizer acerca de tudo aquilo que Deus fez. Nós não conhecemos mais além do que aquilo que nós vemos de longe, das estrelas. E muitas vezes nós estamos a achar que sabemos alguma coisa. Quem pode? Então, quem somos nós para duvidar? Não faz sentido nós termos aparecido do nada. Não faz sentido. Então a criação mostra a complexidade de quem a criou. Deus é grande. Deus é poderoso. A seguir, nós vemos isso na encarnação de Jesus. Em João 1,14 diz: Ele se tornou um ser humano e viveu entre nós. Ouvimos da sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é que Deus fez? Deus quis falar com a humanidade, quis falar com o homem, e Ele se fez homem. Deus desceu da sua dimensão para falar connosco. Se Ele quisesse falar com as formigas, Ele fazia-se formiga. Se Ele se quisesse falar com os gatos, Ele fazia-se um gato. Mas Ele fez homem. Ele fez homem. Então, Jesus, Ele não está limitado no espaço e tempo. Ele encarnou para viver na nossa dimensão, limitado ao espaço e tempo, para se comunicar connosco. Então nós vemos que Deus, Ele se aproxima de nós. Ele se aproxima de nós. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Muitos de nós estamos aqui hoje, já estamos diferentes da semana passada. Estamos diferentes do que estávamos há um ano atrás. Jesus, o tempo não passa. Não existe mudança nele. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Deus não está preocupado em olhar para o relógio. Agora estou ocupado aqui com eles no culto, nunca mais acabam, tenho de ir ali à China ajudar eles lá aos chineses, não sei o quê. Deus não está preocupado com isso. Deus não tem. Às vezes nós estamos assim: Deus, eu preciso não sei o quê, porque amanhã, Deus. Amanhã? O que é o amanhã? Confia em mim no dia de hoje. No amanhã eu vou cuidar. Porque eu não vivo no hoje, eu não vivo no teu ontem, no hoje, no amanhã. Eu vivo hoje,
ontem, hoje e sempre. Ele está presente. Vemos, eu acho que é uma passagem, não sei se tens aí, Apocalipse, não sei se está aí, tá? Graça e paz da parte daquilo que é o que era e o que há de vir. Sempre Jesus permanece nele. Vemos isso no Espírito Santo. Podes pôr, João. Vocês sabem muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Ouves sussurrando pelas árvores, foi aquilo que eu lhe acabei de contar. Mas não tem ideia de onde vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nós não podemos controlar o Espírito Santo. Ele se move livremente. Livremente. Ele se move. Em Jó 9, 10 ao 11 diz: realiza maravilhas que não se pode, esta palavra, prescrutar. Milagres incontáveis. Quando passa por mim não posso vê-lo, se passa junto de mim não o percebo. Quem aqui vai dizer assim: o Espírito Santo está aqui, olha, está aqui na minha barriguinha, estou a sentir, ela está inchada, é que eu estou cheio. Nós não sabemos, nós sentimos, é uma coisa, mas então o Espírito Santo não dá para explicar, não sei, ele está aqui, mas como? Não sei, é algo que sentimos. É algo que a Bíblia diz que o Espírito Santo fala connosco e nos diz que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo vos diz que vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, entende isto. Porque é que, segundo ponto que eu quero que vocês memorizem, porque é que Deus é multidimensional? Porque é que Deus é multidimensional? Por isso, nunca estou só. Deus está sempre contigo. Tens o Salmo: aonde posso ir ao fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e se for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Conselho: não tentes brincar às escondidas com Deus. Não vale a pena. Porque Ele está em todo lado. Não vale a pena. Ele está em todo lado. O pastor pode não saber das coisas, mas Deus sabe. E pior que o pastor é Deus, quando ele está chateado, o nosso Pai, Ele dá-nos as maiores missões. Ele dá-nos as missões para a vida, não é? Então, tu podes falar com Deus em todas as dimensões da tua vida. Todas. Há pessoas que pensam que, mais os jovens pensam que Deus não sabe o que é o Google. Que Deus não sabe o que é uma inteligência artificial. Que Deus não sabe o que é uma blockchain. Há jovens que acham que Deus não sabe o que é um Facebook. Que Deus não sabe o que é um smartphone. Eu quero-vos dar aqui algo que Deus tem falado muito ao longo dos últimos tempos comigo. E quero-vos dizer: Deus é o ser mais avançado de sempre. Não há nenhuma tecnologia que nós possamos fabricar que seja mais evoluída que Deus. Você nunca pensou. Einstein, quem sabe quem é Einstein, ele disse: o cientista apenas caminha por um caminho deixado por Deus. Deus vai nos deixando avançar. E o homem está atrás das coisas que Deus tem. O homem quer chegar à dimensão de Deus. Nós já vemos no passado, Torre Babel, em que os homens construíram uma torre, queriam conquistar o reino dos céus.
E os homens hoje cantam de outra forma. E Deus está a deixar o homem na sua arrogância. Quando nós olhamos à volta e nós encontramos coisas tecnológicas que nós achamos que são a evolução, mas nós pensamos assim, onde é que nós hoje podemos, eu posso estar aqui e posso de repente querer ver como é que está uma rua da China. E eu consigo. Basta ter internet lá, uma câmera ligada e eu consigo ver como é que está a China. Eu consigo falar com a pessoa que está na China agora. Então nós tentamos, e eu já vi, eles estão a fazer agora, que é reuniões com hologramas, que é eu estou aqui e estou a dar a minha imagem está a passar em holograma noutro país distante. Que é a omnipresença, em que a pessoa está em vários pontos do mundo. Omnisciência, inteligência artificial. Hoje em dia nós chegamos no computador, fazemos uma pergunta e ele explica tudo. Até a Bíblia, eu tive a testar isso. Eu pedi uma inteligência artificial para me falar da Bíblia. E vou ser sincero, falo muito bem, melhor que muitos cristãos. É verdade. E nós achamos, isto aqui, meus caros, nada surpreende Deus. Se nós quando olhamos para o nascimento virginal de Maria, quando ela fica grávida, sendo virgem, nós achamos assim, como é que é possível? Naquele tempo, como é que é possível? Mas hoje é possível. É possível. A ciência consegue fazer isso hoje. E nós dizemos, naquele tempo não. Então se nós formos olhando, o homem tenta chegar lá, tenta se aproximar, tenta conquistar. Mas Deus está muito mais à frente. Muito mais à frente. Se nós formos ver na Bíblia, nós encontramos coisas que são muito avançadas. Lembra-se do evangelista Filipe? Quando ele estava numa cidade e de repente Deus o teletransportou para outro lugar para evangelizar o outro homem. Amém. Nós não temos teletransporte. Não é? Então Deus está muito mais à frente do que nós possamos imaginar. Então, vamos como orar em 5 dimensões. Primeira dimensão, eu olho para trás, para a cruz. E o que isto quer dizer? Quando eu oro, a primeira coisa que eu devo fazer quando eu oro não é começar pelos meus problemas, não é começar pelos meus medos do amanhã, não é começar pelas minhas dores, mas é começar pelo que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado? Jesus Cristo morreu por ti, por mim, por causa dos nossos pecados. Então começas pela cruz, porque isso te faz apresentar diante de Deus com um coração grato. Muitas vezes nós não chegamos perto de Deus, porquê que tu não me dás isto? Porquê, Deus, eu preciso da tua ajuda nisto? E Deus está a dizer, tu ainda não conheces, tu ainda não me conheces. Quando eu chego diante de Deus, tenho que ter um coração grato. Obrigado, Senhor, porque tu morreste na cruz por mim. Obrigado porque eu não merecia viver e mesmo assim tu me amas, tu me perdoaste. Então é por isso que nós, quando olhamos para a cruz lembramos 3 coisas. Deus ama-te profundamente. Em 1 Pedro, diz aí, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Há mais? Acho que é só este, não é? Ok. O custo por causa do teu pecado. A cruz mostra que foi pago um alto preço e mostra o quanto mau é o teu pecado. A cruz mostra que tu estás completamente perdoado por Deus e que Ele te ama profundamente. Ele te ama. Ele te ama. E 99% das nossas más decisões na vida é porque nós não reconhecemos o amor de Deus na nossa vida. Nós nos precipitamos a tomar más decisões.
Qualquer coisa nos serve para suprir as nossas emoções. Mas quando nós somos cheios do amor de Deus, nós não precisamos de nada nem de ninguém para preencher um vazio que Ele já preencheu. Amém. Não precisamos. Então, queres saber quanto vales? Se alguém te perguntasse hoje e perguntasse quanto tu vales, se eu quisesse te comprar, imagina, se eu te quisesse te comprar, quanto tu vales? Farias o que eu quisesse, eu vou-te comprar. Quanto tu vales? Tu vales o quanto alguém está disponível a pagar. É como uma obra de arte. Não é? A minha avó está ali, ela durante muitos anos ela foi pintora. Havia quadros que eu não achava bonitos, mas as pessoas pagavam um bom dinheiro por aquilo. E ganhavam muito dinheiro. A minha avó havia semanas que ela fazia mais de 5.000 euros. E ao fim estava aquilo e eu dizia, está bem, está bem. Há quem goste. Mas ela pintava bem. Havia uns que eu não estava bem esperando. Mas as coisas valem o que as pessoas querem dar. Não é? Quando nós vamos a uma loja de roupa, nós podemos ir à Primark, comprar uma camisola de 10 euros, ou podemos ir à Dolce & Gabbana pagar 200 euros. Qual é a diferença? Quase nenhuma. Mas outra de marca. Serve o mesmo efeito. Não é? Mas alguém decidiu pagar 200 euros na outra. Então, olha para a cruz, que é aí que está o teu valor. O teu verdadeiro valor está aí. Quando oro, gosto de pensar o quanto Jesus Ele me ama e o quanto Ele me perdoou. Os teus pecados estão no passado, assim como a cruz. Jesus resolveu o meu e o teu problema ainda antes de os teres. Ele cuidou da dimensão do teu passado, para que Ele não te assombrasse hoje. E se tu não aceitares o perdão de Deus, tu não consegues avançar para um novo futuro. Então tens de aceitar o perdão. Não és, eu tenho de me perdoar. Não, tu não tens de perdoar nada. Não é que és tu para te perdoar. Deus é que vai perdoar. Deus perdoou. No que interessa me perdoar? Amanhã eu vou fazer borrada da mesma. Então quando eu entendo o perdão de Deus, eu sei que eu vou errar, se calhar, mas já não vou errar com um espírito de orgulho ou arrogante. Eu vou errar por, vamos dizer, desconhecimento ou por imaturidade. E nós vamos errando e vamos acertando. O pior é quando nós somos maldosos nas nossas decisões, temos o nosso coração mau, corrompido, e ele precisa da cruz, precisa reconhecer, precisa mudar. Então, o perdão de Deus é multidimensional. Ele atravessa o tempo, passado, presente e futuro. Segunda dimensão, eu olho para cima, para a face do meu amoroso Pai. Deus, eu não sei como é que tu vês Deus, mas hoje tu vais saber como tu vês Deus. Deus não quer que tu o vejas como o teu chefe, como o teu patrão. Deus não quer que tu o vejas como um ditador, mas Deus quer que tu o vejas como um pai. Amém. E durante anos, eu partilhei isto no pequeno grupo esta semana, durante anos eu tive dificuldade em olhar Deus como pai, porque eu tive um pai, mas não se comportava como um pai. O meu pai tinha problemas de alcoolismo, tinha problemas de violência doméstica e as filhas estão boas. Lá embaixo aquilo está bom. Aqui lá embaixo está bom. Está mais animado que aqui em cima. Vamos chamar a ficar para cima. E eu durante anos tive dificuldades em ver Deus como pai, porque eu não tinha uma imagem do que era um pai, do que era realmente um pai, do que era ser pai. Não tinha uma imagem. Porquê? Porque a imagem do pai era alguém que era dominado pelas suas necessidades.
não pelas suas responsabilidades. As suas necessidades estavam em primeiro lugar do que as suas responsabilidades. Então, eu durei muito tempo a entender Deus como Pai, a olhar para Ele como Pai. E nós olhamos, e nós vemos no Velho Testamento, é raro vermos alguém a dirigir-se a Deus como Pai, como Deus Pai. E quando eles no Velho Testamento se dirigem a Deus é majestoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E uma das coisas que Jesus veio fazer foi mostrar quem realmente é Deus. A forma como tu te diriges a Deus revela quem Ele é para ti. Quando olhamos Pai Nosso, Jesus ensinou a orar. Pai Nosso que estás no céu. Jesus dizia: Pai, se for possível, tira o cálice de mim. Jesus sempre se dirigia a Deus como? Pai. E Ele nos ensinou a orar da mesma forma. Pai. Pai. E a forma como tu te diriges a Deus revela quem Ele é para ti. O meu pai não era perfeito. Nem o tinha de ser. Nem eu, como pai, tenho de ser perfeito para as minhas filhas. Mas eu tenho de lhes mostrar que Deus é o Pai perfeito. O melhor Pai que elas podem ter. E que eu quero apenas ser um reflexo do bom Pai que eu tenho, que está lá em cima, que vive entre nós. Então, eu quero que tu o vejas como um Pai amoroso. Se algo precisas primeiramente mudar na tua oração, é a forma como te diriges a Deus. Começa a dirigir-te ao Pai. Eu quero desafiar a tu quando orares. E nós todos oramos, começamos: Pai, obrigado. 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 Então todos os dias eu tenho estado a treinar isto ao longo dos últimos tempos. Todos os dias de manhã eu entro no carro para ir trabalhar e digo: Pai, obrigado por mais este dia. Entrego nas tuas mãos a minha vida. Faz a tua vontade. Então nós olharmos para isto. E a verdade é que muitos de nós às vezes chegamos diante de Deus e parece que estamos vamos lhe pedir um empréstimo. É verdade. Ou então estamos a prestar um depoimento no tribunal. Estamos preocupados com medo de dizer as palavras erradas. Estamos com medo de dizer alguma coisa que não é verdade. E usamos palavras e estamos ali diante de Deus. Deus, magnífico Deus, majestoso, estamos diante de Ti, porque Tu és maior e precisamos que Tu nos abençoes. Uma boa graça. Mas Deus está a escrever: Pai, Tu conheces o meu coração. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Pai, ontem foi difícil no meu trabalho. Preciso que Tu acalmes o meu coração. Nós habituámos ao colo do nosso Pai, ao abraço do nosso Pai. E a forma como Tu vês Deus, ela irá determinar se Tu gostas de orar. Quem aqui já não tem o pai vivo aqui? Quem não tem pai? Quem tem pai ainda vivo? Ok? Por todos os defeitos que eles possam ter. Aposto que os que não têm pai gostariam de receber uma chamada dele a dizer: filha, filho, eu te amo. Os que têm, se calhar, não dão valor a essas coisas. Está lá um pai. Se eu me ligar ou não ligar, eu vejo todos os dias, é um chato. Mas há quanto tempo vocês não ouvem o vosso pai? Te resta vos ligar a dizer, ou dizer: filha, tu sabes que eu amo-te. Eu amo-te. E todos nós temos esta ligação. Aqueles que tiveram pais difíceis, por muito difícil que sejam, quando eles nos ligam, é o nosso Pai. Então imagina, o nosso Pai
está lá em cima, que nos ama acima de tudo. Acima de tudo. Então precisamos de entender que Ele é o teu Pai e Ele ama-te. E Ele está-te a dizer nesta tarde, Romanos 8, 15 a 17, se há um verso que vocês têm de guardar e memorizar é este. Porque vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. O que é que acontece às crianças que não têm um pai presente? Elas são influenciadas pelos outros. Elas fazem más escolhas, elas têm medo. E muitas vezes, quando nós encontramos uma pessoa extravagante, vocês perguntem a ela como é que era a relação dela com o pai. A extravagância, ela vem da orfandade. Pessoas que se sentem órfãs, elas precisam de atenção. Elas precisam de atenção. Vocês vão ver os artistas todos, aqueles artistas todos malucos da cabeça. Vejam, pesquisem sobre a relação deles com o pai. Pesquisem. O pai, normalmente, não é... E os que têm pai presente não é um pai, é um amigo. Que as pessoas hoje acham que ser pai é ser amigo. Não. O pai está acima do amigo. Eu não sou amigo das minhas filhas. Eu sou pai. Eu não sou amigo. Eu sou pai. Pai. E eu quero que elas saibam disso. Então, mas receber o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, como disse há bocadinho. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de facto participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Não tem mais, não? Então, se queremos saber o que alguém pensa de Deus, é simples, basta ouvir as suas orações. Ouve como eles oram. Por mais absurdo às vezes, eu sempre partilho isto, é uma história que eu sempre parto-me a rir. E lembrava-me muitos anos atrás, num retiro, eu já partilhei aqui, acho eu, um jovem, estávamos num retiro, ele era novo convertido, e alguém lhe disse assim, Deus é como se fosse aquilo que tu mais gostas na vida. Deus é melhor. Então estávamos no retiro, de repente lá um jovem põe-se de joelhos a meio do culto e grita, Deus, tu és a minha Coca-Cola. Porque eu gostava muito de Coca-Cola. E nós pensamos assim, na altura rimos tanto. Mas não fica assim, ele foi sincero e Deus deve estar lá em cima a dizer, opa. Ele está mesmo a gostar de mim. E então, nós muitas vezes esquecemos disto. E sabem, Deus deseja que as minhas orações já elas sejam, e nós vamos usar este verso, quando Ele diz, Abba Pai. E Deus quer que a tua oração seja pessoal. Amém. Abba, Pai, sabe o que quer dizer Abba? Vocês quando vão para o Médio Oriente, vocês vão ouvir as crianças dizer Abba, Abba, Abba. É papá, 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 papá. E quando eu lembro quando as minhas filhas começaram a dizer papá, eu tenho saudades de ouvir isso. Voltei a ver nos vídeos delas, eu digo, papá, que eu filmei, e elas, papá, papá. E elas falavam comigo, eu tenho vídeos delas a falar comigo, há um montão de vídeos que eu tenho guardados no computador delas a falar e eu nem sei o que elas estavam a dizer. Há expressões que eu nem sei, mas é a intimidade, é a proximidade, é pessoal. Deus não está preocupado se tu falas bonito ou direito, ou como deve ser. Deus quer que tu tenhas intimidade, seja pessoal. Pessoal com Ele. Eu quero que tu o trates como pai, como paizinho, como papá. Algo íntimo. Quando Ele diz clamar, que seja a tua oração, seja
apaixonante. Que a tua oração seja apaixonante quando nós clamamos. Ela tem que ser apaixonante. Nós estamos diante do nosso Pai. Do nosso Pai. Ainda há bocadinhos no almoço estava a mostrar um vídeo que vi no Facebook de um rapaz que tinha emigrado e agora não viu o pai. Ele nunca conseguiu dinheiro para ir voltar ao país, já tinha 6 anos e ele amava o pai. E o pai vivia numa terra isolada. Então a irmã dele um dia apanhou o e disse que eu ia visitar, mas não disse que levava o pai. Então ele está sentado na varanda de casa e de repente o pai entra pela varanda. E ele assim, um homem assim, todo musculado, tatuagens, com uma cara assim cerrada. Ele quando vê o pai, ele fica, tira os óculos. És tu? Ele fica mesmo, eu assim, puxa, que reação. Isso emociona-me. A nossa reação diante de Deus, diante do Pai, ela tem de ser de paixão. Amém. Não há nada, Senhor, que me impeça de estar contigo. Amém. E pelo seu Espírito, há uma parceria quando nós vemos, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Deus usa o seu Espírito para falar, para nos ajudar a falar com Ele. Na dimensão. Há algo que acontece dentro de nós. Ninguém me diz que às vezes nós não sabemos o que dizer, mas os nossos gemidos. Eu lembro quando as minhas filhas, aliás, no dia a minha filha, eu estava a conduzir e comecei a ouvir ela atrás. E eu, já temos uma moada. Já está. Quem está moada aí atrás? Ela não está a dizer nada, mas eu sei que ela está mal. De uma forma, Deus, Ele sabe. Ele nos conhece. Amém. Às vezes eu preciso de Deus, eu não sei o que dizer. Deus, Pai, eu não sei o que dizer. E Deus já sabe. Ela sabe. Ela já sabe. Então, Abba é o termo de um bebê. Deus quer ter intimidade contigo. As tuas orações devem ser simples. Se tu não dizes a Deus, assim é porque não o conheces ainda. Vamos com palavras bonitas e eloquentes. Deus quer a simplicidade de relação. Então hoje eu quero te dizer que precisas de crescer para chamar Deus Papai. Precisas de crescer para chamar Deus Papai. Mas que chama Deus Papai as crianças? É isso mesmo. Jesus disse que se tu não fores como uma criança, não podes entrar no reino dos céus. Então tem um coração diante de Deus. Terceiro, eu olho para dentro, para Jesus que vive dentro de mim. E sabem, quando nós, a terceira dimensão, se a primeira dimensão é para trás, a segunda é para o Pai, a terceira é para dentro de mim. Porquê? Porque quando nós, o processo de salvação, quando eu entrego a vida a Jesus, Ele habita em mim, Jesus está em mim. E Jesus, Ele vai, a oração leva que tu quando oras, tu começas, obrigado Pai pela cruz, Pai, eu te amo, Pai, eu sei que tu me amas, Pai, e depois começas, Pai, e Jesus dentro de mim, muda a minha vida. Amém. Então começas a dizer, sabe o que é que Jesus vai fazer quando tu começas a orar nesta dimensão? Ele vai começar a mudar a tua vida. Ele vai começar a mexer a isso que muitas vezes nós não queremos. Amém. Hoje em dia não queremos, hoje em dia queremos ir à igreja e vamos à igreja e o pastor diz, olha, são todos uma bênção, Deus vos abençoe, vocês são os maiores, fico muito contente de vir daqui, para a semana estamos cá, e nós não queremos confronto. Mas a verdade é que onde há Jesus há confronto, há amor, mas há confronto. Amém. Há mudança de vida, ninguém pode ficar o mesmo quando encontra Jesus. Não há como. E haverá coisas que Ele vai ver dentro de ti quando estás a orar, Ele vai te mostrar. Amém. Más atitudes, arrogância, orgulho, raiva, egoísmo, compulsividade, memórias dolorosas, mágoas. Então nós dizemos, Jesus, limpa a minha casa. Limpa. Nunca te unes a alguém, se tu és cristão, não te unes a
alguém que não tenha o coração com Jesus. Amém, Jesus. E quando nós temos isto, eu digo, nas nossas intimidades, nós precisamos disso. A Bíblia diz como pode um reino estar dividido. Alguém vai ter de ceder. Alguém vai ter de ceder. Se tu és de Cristo. E às vezes, mas somos os dois de Cristo. Sim, mas o coração não está em Cristo. Vão de Cristo como vão à igreja. Não é ir à igreja. Ir à igreja não faz ninguém cristão. O que faz ser cristão é alguém seguir Jesus. Amém. A igreja é uma reação a isso. É um comportamento natural. Mas comportamentos tu podes imitar. Mas o caráter tu não podes imitar, porque ele vai se revelar. Mais tarde ou mais cedo as pessoas revelam. Então eu preciso entender. Então em 2 Coríntios dizia: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. O que ele está a dizer, a terceira dimensão, é uma análise diante de Deus. Deus, quem eu sou? Deus, o que eu estou a fazer? Deus, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Quem caminha sozinho, é por isso que eu sempre digo, há uns atrás foi isto aqui. Eu sou o Tiago, vocês podem me ver como Tiago, podem me ver como um amigo, podem me ver como pastor. A forma como vocês me veem é como eu vou ser para vocês. Da mesma forma, Deus é assim. Eu não posso ser pastor de quem não me vê a mim como pastor, se eu não sei nada. Antigamente, há muitos anos atrás, em alguns lugares do interior, as pessoas não levam mal de eu perguntar então o que andas a fazer da vida. Aliás, os irmãos antes coisas vão logo dizer, lá no interior é assim. Os irmãos partilhavam connosco as coisas. Na cidade já não acontece assim. Se eu chego perto de alguém, então o que andas a fazer da vida? Qual pastor quer saber da minha vida? Vou já para outra igreja. Uma igreja em que eu entro e saio, ninguém pergunta nada da minha vida. Eu então, não sou pastor. É por isso que eu digo às pessoas, partilha, examina, porque não, examina. Nós não somos muito bons a examinarmos às vezes nós próprios. Às vezes somos meio ceguetas. Somos bons a examinar os outros. Eu preciso que me examinem a mim também. Vocês, mais a minha esposa. Isso não é hipótese. Mas eu preciso. Mas eu coloco-me à disposição. Eu estou a me expor. Então vocês precisam se examinar. Quando oramos, fazemos um autoexame junto com Cristo. Por isso, muitas pessoas, as suas orações são um fracasso, porque elas não se autoexaminam e não se colocam numa posição de ser autoexaminadas. Esta dimensão, a terceira dimensão, é cerca de seres honesto. Se esconderes, nada vai mudar na tua vida. Não se está em Provérbios. Está algum versículo de Provérbios? Não. Acho que não está. Acho que esse não está. Deixa-me lá ver se eu encontro aqui rápido. Em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, vejam isto, nunca irá prosperar. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não haverá transformação na tua vida enquanto não confessares o mal que tu fizeste e pedir perdão. E se magoaste alguém, pede perdão. Confessa. Confessa. Quando Tiago escreve a oração do justo produz muito nos seus efeitos. O que é que ele diz antes? Confessem as falhas uns aos outros. E orem. O que ele está a dizer, confessem as falhas. Nenhum de nós é justo. Mas quando nós confessamos, pedimos perdão, Jesus nos justifica e a nossa oração aí tem poder. Até lá é um fracasso. Então, se esconderes não vai mudar nada na tua vida. Quando tu começas a ser honesto com Deus, entras num nível de intimidade mais profundo. Honesto com Deus. E honesto com Deus, honesto contigo e honesto com aqueles que estão à tua volta. Pai, eu tenho este problema. Pai, eu preciso de ajuda.
Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Todos nós. Todos nós. Não existe. Às vezes nós temos aquela ideia, nós somos muito infantis, não é? Então, quando nós somos jovens, temos muita infantilidade e maturidade. Eu e a minha esposa, quando casámos, apesar que nós antes de casar fomos aconselhados com pessoas maduras, mas nós nos primeiros meses, nós não procurávamos ninguém para nos aconselhar. E quase que ia dar errado. Eu lembro uma vez liguei para a minha avó, vó, está difícil. Minha avó já não se lembra disto já. Está difícil, vó, estou a discutir muito. Não sei o quê. Minha avó disse, olha, cala-te, faz o que tens a fazer na casa, cuida da casa, ora ao Senhor e que o Senhor muda as coisas. Mas cala-te. E eu falei, vovó, estou à espera que tu disseste, pois a tua mulher, pois não sei o quê. Quando chegasses aqui o meu ego, o meu orgulho, cala-te, fazes tudo em casa, não peças ajuda, nada. Fazes tudo, cozinha, lava roupa, fazes tudo. Já tua mulher, tu és o homem. Eu lembro disso. Não foi fácil. Às vezes nós caminhamos porque somos tão unidos, tão coisa, mas meu Deus, quando chega filhos, problemas, casa, contas, quando chega isso tudo, se não tiver estrutura, vai. Há uns que se mantêm, sabem porquê? Porque precisam. Porque se precisam, não têm outra chance. Né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, nós não nos separamos porque somos pobres, porque se fôssemos ricos, nos separamos. Os ricos já separam-se logo à primeira. É verdade. É verdade, reparar, quando eu vejo um famoso a casar, assim cheio de amor, eu digo, daqui onde já está. Mal chateio, tem dinheiro, cada um compra uma casa, vai embora e não tem sempre do outro. Os pobres é mais difícil, é brincar. Mas não é persistência. É nós temos fundamento, base. Então, quando tu tens intimidade com Deus, isso te dará coragem para ter relacionamentos íntimos com outras pessoas. Podes estar casado 50 anos e nunca teres intimidade com a pessoa com quem casaste. Nada melhor do que termos intimidade com alguém que conhece o nosso Senhor. Sexo não é intimidade. Sexo é apenas a união dos corpos. Intimidade é a união das almas. Só vocês lembram-se? Só aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam sem vergonha. Nada estava coberto. Estavam na boa. E o que é que os afastou? O pecado. O pecado os afastou. Então precisamos ser honestos com Deus. Não escondas o pecado, porque Ele vai ter. Não afasta Deus de ti, Ele afasta de ti de Deus. Deus não se afasta de nós por causa do nosso pecado. Nós é que afastamos dele por causa do nosso pecado. Sempre é assim. E tens de ser honesto com Deus, contigo, com as pessoas à tua volta. O Salmo 123, eu acho que não está aí, que eu apontei aqui. 123 não, 139, se quiserem apontar, diz assim, verso 23. Isto é o exemplo claro da oração na terceira dimensão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É a terceira dimensão. Quarta dimensão, eu olho ao redor e peço ao Espírito Santo que me use. A oração mais perigosa que tu podes fazer. Quanto mais maduro tu vais chegar a estes níveis de oração. Até tem medo. Esta aqui então, ui. A oração mais perigosa que podes fazer é dizer ao nosso Pai: usa-me. Usa-me. Senhor, eu quero ser usado por ti. Oh, onde é que tu foste meter? É quase quando nós somos miúdos em casa, quando somos jovens. Não sei se vocês já passaram isso.
quando estamos em casa e nós chegamos perto dos nossos pais e dizemos assim: epá, estou sem nada para fazer. Ui, o que é que nós vamos dizer? Oh, meu filho, está ali a lixo na pia, está o lixo para levar, está as camas para o cachorro. Não, epá, onde é que eu fiz? O que é que eu fiz? É como com Deus. Esta oração só faz os corajosos. Senhor, usa-me. E o que é que eu fui dizer? Deus vai te usar. Mas depois não chora. Não chora. Não chora. O problema é que muitas vezes estão assim: Deus usa, Deus usa, e depois ai, não quer mais, vamos sentar na igreja. Não, eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Porquê? Porque são mimados, criancinhas. Se fores usável, Deus vai te desgastar. Vai. Ele vai fazer até te doer os joelhos, mas o teu coração vai estar cheio, alegre. Então, pede ao Espírito Santo para te usar, para fazer diferença. Romanos 6:13. Dediquem-se a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida e usem todas as partes do seu corpo como ferramentas para fazer o bem para Deus. Usem tudo, porque Deus quer te usar. O mundo precisa de ti, o mundo precisa de ouvir aquilo que Deus fez e está a fazer através de ti. A tua família, os teus amigos, os teus vizinhos, eles precisam. Então coloca isso na tua oração. Usa-me, Deus. Usa-me, Deus. Procura à tua volta uma necessidade. O mundo está à espera. Coloca-te como um servo. Quando oras, deves dizer: Deus, usa-me neste dia. E para de crer que Deus te usa apenas em grandes coisas. Limpa o chão. Está bem? Eu já fiz tudo na igreja. Eu já limpava a igreja, já fiz parte da equipa de limpeza da igreja, já fiz parte da carrinha. Hoje faço tudo. Hoje vou buscar os irmãos, mas já aspirei aqui o espaço. Fazemos tudo. E toda a vida fazemos tudo. Estamos disponíveis para aquilo que é preciso. Não, o meu dom é só para cantar. Para cantar, então vais para a praça, porque vais cantar para o Senhor para a praça. Se tens um dom para cantar, cantas na praça. Não, mas é preciso de um palco. Mas arranja-se também. Nós queremos ser servo nas pequenas coisas. Quinta dimensão. Então lembrem-se. Primeira dimensão, lembrar, passado. Olhar para a cruz. Segunda dimensão, olho para cima, para o Pai. Terceira dimensão, eu faço um autoexame, sou honesto. Amém? Quarta dimensão, eu peço ao Espírito Santo que está ao meu redor para me usar. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, usa. Quinta dimensão, eu olho para a frente, para o futuro. Dizem Filipenses: estou convencido que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não paramos. A quinta dimensão é dizer: Senhor, sempre a andar. Mas estão a falar mal de mim, fala mal. Como é que diz? Os cães ladram, mas a caravana passa. Bora, sempre a andar. Senhor, olhe para a frente. Correu mal ali, não faz mal, Senhor. Seguimos em frente. Enganei-me no caminho. Volta para o caminho, Senhor. Em fé avançamos. Então olho para a frente. Oro para que a minha vida cristã não se estagne. Para que eu não fique parado. Para que eu não fique preso àquilo que queria ser e não fui, para aquilo que eu queria ter e não tenho. Senhor, o que interessa é que o teu reino avance e eu continuo a persistir e a avançar. Quinta dimensão é quando tu tens olhos no futuro. Amém. É quando alguém te fechou a porta hoje e tu logo estás a olhar para outra. Quando alguém diz: não, tu não és capaz, mas tu logo: não, mas Deus diz que eu sou, meu amigo, deixa-me passar. Amém. Quando alguém tenta barrar o teu caminho: não, mas eu estou lá. Amém. Não interessa o que foi, interessa o que será. Não interessa o que aconteceu, interessa o que vai acontecer ainda. Porque é isto que nos traz, quando nós oramos com esperança, não oramos deprimidos. Senhor, eu fui tão mal. Deus está bem, meu filho. Deixa andar. É hora de tu quebrares o teu coração. É hora de tu dobrares o teu joelho. Amém. Chegares perto do teu Pai. Mudares de vida. Deixa-me usar-te. E olhes na frente.
Nada, quando tu oras nas 5 dimensões, nada nem ninguém te pode parar. Amém. E é isto que nós queremos guardar no nosso coração nesta tarde. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus nesta tarde. Vamos orar ao nosso Pai. E muitos de nós estamos presos nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Eu quero que vocês coloquem os vossos olhos no futuro com fé. Amém. Senhor, Tu sabes que eu não tenho tido forças. Tu sabes que eu tenho estado desmotivado. Tu sabes que a minha cabeça tem estado em baixo. Tu sabes que eu me sinto culpado por causa do meu passado. Mas, Pai, eu quero hoje, nesta tarde, diante de Ti, nós precisamos ter este coração. Então vamos orar. Amém. Pai amado, nós Te agradecemos, Pai, pelo preço pago naquela cruz. Amém. Aleluia. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu amor. Agradecemos porque Tu nos amas incondicionalmente. Amém. Deus, somos gratos, Deus, porque mesmo não merecendo tamanho amor, Tu nos amas. Amém. Pai, eu oro, Senhor, e eu quero olhar para Ti cada vez mais. Que eu olhe para Ti e olhe para Ti como um Pai amoroso, Pai perfeito, um Pai que me ama. E Deus, eu peço que Jesus mude a minha vida. Jesus transforma a minha vida, Senhor. Faz-me arrepender profundamente, Deus, de todos os meus pecados, Deus. Muda, Senhor. Muda a minha vida. Limpa a minha casa, Jesus. E, Pai, eu não quero ficar apenas nisto, mas eu quero ser usado por Ti, Senhor. Amém. Eu coloco o meu corpo, a minha mente, a minha boca, tudo o que eu tenho, os meus recursos, usa, Senhor, para a Tua obra avançar, Deus. E com fé, mesmo que não esteja a ver agora, mas eu coloco os meus olhos de fé no futuro, Senhor. Amém. Naquilo que vai acontecer, Deus. Porque o passado já ficou. E diante de Ti temos uma nova vida. Temos um novo caminho, Senhor, pela frente, Senhor. Então em fé, Senhor, eu sei que Tu vais terminar a boa obra que começaste em mim. Deus, eu não quero desperdiçar nenhum segundo. Eu quero continuar junto contigo, Pai. Por isso, Deus, eu oro pelo futuro da minha vida, oro pelo futuro da minha família, oro pelo futuro da minha igreja, Senhor. E que eu seja fiel nestas 3 áreas. Seja fiel, Senhor. Seja fiel e firme e constante, Senhor. Por isso, Deus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, e abraça-nos, Pai. Nós precisamos do Teu amor, precisamos da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom.